O Process Explorer é uma ferramenta também utilizada para gerenciar os processos, para ver informações sobre os processos que estão rodando no Windows. Ela foi escrita por um cara chamado Mark Russinovich e ela faz parte de uma suíte de ferramentas chamada Sysinternals. Tem muitas ferramentinhas legais, você pode baixar desse site aqui, que hoje é uma empresa comprada pela Microsoft. E hoje o Mark Russinovich, ele trabalha no time do Azure, é um dos responsáveis pelo Azure. Então o cara conhece mesmo e sabe o que ele está falando. Essa ferramenta, Process Explorer, você pode vir aqui e procurar por ela, Process Explorer. Você consegue baixar, então ela te dá uma visão muito mais avançada que o gerenciador de tarefas. Então ela é uma ferramenta, a gente costuma falar que ela é o neto do gerenciador de tarefas. Na verdade, o tataraneto do gerenciador de tarefas. Então eu sempre uso ela, sempre copio para o servidor, rodo ela quando eu preciso trazer mais informações. Eu vou te mostrar ela aqui. Aqui está ela. Eu vou abrir como administrador. Então, a princípio, ela parece ter muitas semelhanças com o gerenciador de tarefas, mas a começar pelo fato que ela te mostra uma hierarquia dos processos que estão em execução. Então isso já te permite saber qual processo abriu qual e você começa a ter uma noção de como é que aquele processo chegou ali, da onde que ele vem. Então é mais uma informação para você. Além disso, você tem muito mais informações aqui na hora que você seleciona colunas. Olha só, você tem informações específicas de I/O, informações das DLLs, informações de GPU, informações de disco, tudo isso por processo. Então, além dela te dar as mesmas informações que o gerenciador de tarefa te dá, ela te dá uma série de outras mais informações que você consegue analisar por processo. Um recurso que eu uso bastante é quando eu clico nesse botãozinho aqui, para ver o que um arquivo, o que um processo está abrindo de arquivo, de outros recursos do Windows. Então, olha só, eu consigo ver as DLLs, deixa ele carregar de novo aqui. Eu consigo ver as DLLs que esse meu processo está usando, consigo ver o que ele tem de arquivo aberto, olha só que legal. Consigo até fechar o handle desse arquivo e ver mais informações. Então, esse tipo de coisa não é qualquer ferramenta que faz, e o Process Explorer reúne bem uma série de funcionalidades. Aqui a gente tem diversas opções, o que eu posso dar destaque para... por exemplo, você pode configurar ele para substituir o gerenciador de tarefas. Então, quando você habilita isso aqui, toda vez que você abre o gerenciador de tarefas, quem abre no lugar é o Process Explorer. O que você tem mais aqui? Aqui você, por exemplo, você quer ver um processo específico que está aberto aqui na sua tela, por exemplo, o próprio gerenciador de tarefas. Se eu quiser ver o processo dele, eu clico nesse meio que é um símbolo de um alvo, ele me permite escolher uma janela que está aberta aqui, e quando eu clico nessa janela, ele encontra para mim qual é o processo associado com essa janela. Então é muito legal usar isso aqui para encontrar alguma informação sobre um processo que está rodando ali na sua máquina. Esse Find aqui, você consegue procurar por arquivos que outros processos estão usando. Por exemplo, eu quero encontrar todos os arquivos que tem MDF no nome. Então, ele vai me listar todos os processos que tem aberto algum arquivo com MDF no nome. Por exemplo, eu tenho diversos processos do sistema operacional, o processo do SQL Server. Então é muito útil para você encontrar algum arquivo que está aberto em algum programa. Tá? A gente tem uma visão aqui detalhada de cada processo. Quando eu clico aqui em propriedades do processo, olha só, eu consigo ter uma série de outras informações sobre o processo. A que eu mais uso é essa abinha de threads aqui. Não é uma coisa que você tem em qualquer ferramenta. Então ele me lista cada thread do processo, e a gente vai ver sobre threads no módulo sobre gerenciamento da CPU. Então olha só, ele me lista cada thread. Eu posso até parar essa thread se eu quiser, usando o botão suspend. Claro que eu tenho que ter as devidas permissões para fazer isso na máquina. Para aqueles que gostam de ir a fundo no estudo e no entendimento, você consegue ver a stack, ou seja, são todas as APIs, as chamadas que essa minha thread está fazendo. Então, para quem olhou a parte 1 sobre o Windows, você já entende o que é uma API. Então você consegue ver exatamente o que essa thread está fazendo nesse processo.
Então tem muita informação legal, é uma ferramenta riquíssima em detalhe. Uma outra aba que eu uso bastante são as conexões em que meu processo está aberto, olha só. Então ele me lista tudo de porta, de conexão que esse processo está ouvindo, que ele está abrindo, as conexões que ele está abrindo com outros processos. Então essa é outra informação essencial. A aba Security me dá informações sobre o usuário com o qual o meu processo está rodando, os privilégios que ele tem, os grupos qual ele faz parte. É outro tipo de informação muito rica. Então, olha só, a aba de Performance me dá informações legais. Por exemplo, quanto tempo esse meu processo já passou em kernel, né? Quanto tempo meu processo passou em user mode. Então, olha só, todos esses conceitos que a gente aprende lá na parte 1, falando sobre o Windows, o Process Explorer mostra na prática aqui muita coisa. Então a gente vai usar muito essa ferramenta porque o nível de detalhes que ela nos dá é incrível e você consegue fazer uma análise muito melhor do seu ambiente. Beleza? Então baixe o Process Explorer, deixe ele aí na sua caixinha de ferramentas que a gente vai usar ele bastante. Ele com certeza vai ser um diferencial na sua carreira.